Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 11. Muitas perguntas e um juramento. O ar do enorme estábulo fedia a feno velho e esterco de cavalo, e a sangue e a carne queimada. Com todas as portas fechadas, o ar parecia denso. Duas lanternas proviam pouca luz, e a maior parte do interior era tomado por sombras. Nas compridas fileiras de baias, cavalos relinchavam nervosos. O homem que pendia de uma das vigas do teto só pelos punhos de meu baixinho, e então soltou uma tosse áspera. Sua cabeça tombou junto ao peito. Era um sujeito alto, musculoso, ainda que combalido. De repente, Silvana se deu conta que o peito dele parou de se mover. Os anéis cravejados de gemas em seus dedos cintilaram em vermelho e verde quando ela fez um gesto brusco para Riale. A mulher de cabelo ardente empurrou a cabeça do homem para cima. Levantou uma das pálpebras com o polegar e então pôs a orelha no peito dele, sem se importar com as lascas ainda em brasa que o pontilhavam. Com um som de desgosto, ela se endireitou. Está morto. Devíamos ter deixado isso a cargo das donzelas, Silvana, ou dos olhos negros. Não duvido que tenhamos matado por ignorância. Silvana estreitou a boca e ajeitou o chale, fazendo retinir os braceletes que lhes desciam quase até os cotovelos. Um peso considerável em ouro, marfim e pedras preciosas. Mas ela, se pudesse, usaria todos os que possuía. Nenhuma das outras mulheres deu um pio. Submeter prisioneiros a interrogatórios não era função das sábias, mas Yali sabia por que elas tinham de fazer aquilo pessoalmente. O único sobrevivente de 10 homens a cavalo que se acharam capazes de derrotar 20 donzelas só porque estavam montados. O homem também tinha sido o primeiro Xianshan a ser capturado nos 10 dias desde a chegada delas àquela terra. Ele teria sobrevivido se não tivesse resistido tanto à dor, Yali, disse Somerin, por fim, balançando a cabeça. Um homem é até forte para um aguacento, mas incapaz de aceitar a dor. Ainda assim, nos revelou bastante. Svana olhou para ela de soslaio, tentando identificar algum sarcasmo escondido. Alta como a maioria dos homens, Somerin ostentava mais braceletes e colares que todas as presentes, tirando a própria Silvana. Camadas e camadas de gotas de fogo e esmeraldas, rubis e safiras, quase cobrindo o busto farto que, de outra forma, teria ficado parcialmente à mostra sob a blusa desabotoada quase até a saia. O chale amarrado em torno da cintura não escondia nada. Por vezes, Silvana tinha dificuldade em saber se Somerin a estava copiando ou competindo com ela. Bastante! Exclamou Meira. A luz da lanterna que carregava, seu rosto comprido parecia mais soturno que de costume, embora isso não parecesse possível. Meira era capaz de encontrar a face escura do sol do meio-dia. Que o povo dele está há 2 dias a oeste, numa cidade chamada Amador? Já sabíamos. A única coisa que ele nos contou foram histórias malucas. Arthur Asas de Gavião? Bah! As donzelas devem ter ficado com ele e feito o que era preciso. Vocês arriscariam deixar que todo mundo ficasse sabendo de coisas demais, cedo demais? Silvana mordeu o lábio em frustração. Quase chamar as outras de suas tontas. Gente demais já sabia demais, na opinião dela, incluindo as sábias, mas não podia correr o risco de ofender aquelas mulheres.
e estar ciente disso a irritava. As pessoas estavam apavoradas. Ao menos não havia necessidade de camuflar seu desprezo contra aquilo. O que a chocava, a enfurecia, não era o fato de estarem com medo, mas o fato de que poucos faziam algum esforço para esconder isso. Olhos negros, cães de pedra e até mesmo donzelas teriam comentado sobre o que ele disse, continuou ela. Vocês sabem que teriam. As mentiras desse sujeito só espalhariam ainda mais cedo. Só podiam ser mentiras. Na cabeça de Sivana, o mar era como os lagos que ela tinha visto nas terras aguacentas, mas com a margem oposta fora do alcance da vista. Se mais centenas de milhares do povo daquele homem estivessem vindo, mesmo na margem contrária de uma massa de água tão grande, os outros prisioneiros que ela interrogara teriam notícia disso. E nenhum prisioneiro fora interrogado sem a presença dela. Tion levantou a segunda lanterna e ficou observando com seus olhos cinzentos e imperturbáveis. Quase uma cabeça mais baixa que Somerin, ainda era mais alta que Sivana, e tinha o dobro da largura. Seu rosto redondo costumava denotar placidez, mas enxergá-la dessa forma era um erro. Eles estão certos em estar com medo, disse ela com uma voz pétrea. Eu estou, e não me envergonho disso. Os Xianxian são muitos, mesmo que não sejam mais do que aqueles que tomaram o Amador, e nós somos poucos. Você está com seu rumo por perto, Sivana. Mas onde está o meu? Seu amigo Aguacento Kadar e a ex-cidade de estimação dele nos mandaram a morte para aqueles buracos no ar. Onde está o resto do Shaido? Riale se moveu para se posicionar ao lado de Tion em desafio, e foram rapidamente acompanhadas por Alaris, que mesmo naquele momento não parava de mexer no cabelo negro, só para chamar a atenção para ele. Ou talvez fosse para evitar encarar Sivana. Depois de alguns instantes, uma carrancuda meira se juntou ao grupo, seguida por Modarra. Modarra poderia ser chamada de esbelta, se não fosse mais alta até que Somerin, como era. O melhor que se podia dizer a seu respeito era chamá-la de esguia. Sivana pensara que tinha Modarra tão firme em seu poder quanto qualquer um dos anéis que trazia nos dedos. Tão firme em seu poder quanto... Somerin olhou para ela e suspirou. Depois, olhou para as outras. Devagarinho, ela se pôs ao lado delas. Sivana acabou ficando sozinha no limiar da luz da lanterna. De todas as mulheres ligadas a ela pela morte de Tizane, era naquelas que mais confiava. Não que confiasse tanto assim em ninguém, claro, mas estivera tão convicta de que Somerin e Modarra estavam do seu lado, quanto se ambas tivessem feito o juramento de água de que a seguiriam a qualquer lugar. E ali estavam as duas, ousando encará-la com olhos acusatórios. Até Alaris parou de brincar com o cabelo e levantou a vista. Sivana fitou-os de volta com um sorriso frio, quase de desdém. Aquele momento, decidiu ela, não era o mais propício para lembrá-las do crime que enredava seus destinos. Nada de intimidação dessa vez. Eu suspeitei que Kadar pudesse tentar nos trair, disse ela então. Os olhos azuis de Riale se arregalaram diante daquela admissão, e Tion ficou boquiaberta. Sivana prosseguiu, não deixando margem para que ninguém dissesse nada. Vocês teriam preferido ficar em Adaga do Fratricida e serem destruídas? Serem caçadas feito animais por 4 clãs cujas sábias de conhecimento para abrir aqueles buracos sem as caixas de viagem? Em vez disso, estamos no coração de uma terra rica e de solo macio. Mais rica até que as terras dos assassinos da árvore. Vejam o que conseguimos em apenas 10 dias. Quanto mais conseguiremos em uma cidade aguacenta? Vocês têm medo dos Xianxian por eles serem numerosos? Lembre-se de que eu trouxe comigo todas as sábias Shaido que sabem canalizar. Mas o fato de que ela própria não sabia mal lhe passou pela cabeça. Essa carência não tardaria a ser remediada. Somos tão poderosos quanto qualquer força que esses aguacentos possam enviar contra nós, mesmo que eles realmente tenham lagartos voadores. Ela bufou com força para demonstrar o que achava daquilo. Nenhuma delas tinha visto um. Os batedores também não.
Mas quase todos os prisioneiros tinham se mostrado cheios dessas histórias ridículas. Depois que encontrarmos os outros ramos, vamos tomar essa terra inteira para nós. Inteira. Vamos arrancar da Aes Sedai 10 vezes mais em troca. E vamos encontrar Kadar para fazê-lo morrer suplicando aos gritos por misericórdia. Aquilo deveria insuflá-las, renovar seus brios como ela já tivera de fazer outras vezes. O semblante de nenhuma delas se alterou, de nenhuma. E ainda tem o cara carne, disse Tion com toda a calma. A menos que você tenha desistido do seu plano de se casar com ele. Eu não desisti de nada, rebateu Sivana irritada. O homem, e mais importante, o poder que adivinha dele, um dia seriam dela. De alguma forma. Qualquer que fosse o custo. Atenuando a voz, ela prosseguiu. Rand Altor importa pouco agora. Ao menos para aquelas idiotas cegas. Tendo-o nas mãos, ela poderia fazer qualquer coisa. Não pretendo passar o dia inteiro aqui discutindo minha grinalda nupcial. Tenho questões a tratar que realmente são importantes. Quando ela se afastou a passos largos pela penumbra em direção às portas do estábulo, um pensamento desagradável lhe ocorreu de repente. Estava sozinha com aquelas mulheres. Até que ponto podia confiar nelas? A morte de Dzane continuava vívida demais em sua mente. A sábia havia sido esquartejada, usando o poder único, pelas mulheres ali atrás dela, entre outras. Pensar nisso fez seu estômago se revirar. Procurou ouvir o menor farfalhar de palha que anunciaria passos seguindo-a. Mas não percebeu nada. Será que elas estavam lá paradas, só observando? Sivana se recusou a olhar por cima do ombro. Manter a mesma passada vagarosa só exigia um pouco de esforço. Ela não demonstraria medo e envergonharia a si mesma. Mas, quando empurrou uma das portas altas, fazendo-a se mover em suas dobradiças bem lubrificadas, e saiu para o brilho da luz do meio-dia, não teve como não respirar aliviada. Do lado de fora, Efalin andava de um lado para o outro, a chofa enrolada no pescoço, o arco embanhado às costas, lanças e broquel nas mãos. A mulher de cabelo grisalho se virou de supetão, a preocupação em seus semblantes dissipando só um pouco ao ver Sivana. Era a líder de todas as donzelas Shaido, e deixava a sua angústia transparecer. Não era Jumai, mas tinha vindo com Sivana se valendo da desculpa de que ela era a chefe até que uma nova chefe fosse escolhida. Sivana tinha certeza de que Efalin suspeitava que isso nunca aconteceria. A mulher sabia onde estava o poder e quando ficar de boca fechada. Enterre-o bem fundo e esconda o túmulo, ordenou Sivana. Efalin assentiu. Depois fez um sinal para que as donzelas que rodeavam o estábulo se levantassem e todas sumiram porta adentro atrás dela. Sivana examinou a edificação, com seu telhado vermelho pontiagudo e paredes azuis, e então se virou para o campo logo à frente. Uma cerca baixa de pedra com uma única abertura bem diante do estábulo delimitava um círculo de terra batida de mais ou menos 100 passadas de largura. Os aguacentos o utilizavam para adestrar cavalos. Não lhe ocorrera perguntar aos antigos proprietários por que aquilo havia sido erguido tão longe de tudo, cercado por árvores tão altas que Sivana, por vezes, ainda ficava a observá-las. Mas o isolamento vinha a calhar para seus propósitos. As donzelas que acompanhavam Efalin eram as que haviam capturado Xian Shan. Só quem estava ali sabia que ele existia, e ninguém mais saberia. Será que as outras sábias estavam conversando lá dentro? Sobre ela? Na frente das donzelas? O que estariam dizendo? Sivana não esperaria por elas, nem por ninguém. As mulheres deixaram o estábulo no exato instante em que ela partiu em direção à floresta, e Somerin e as demais a seguiram por entre as árvores, discutindo umas com as outras sobre o Xian Shan, Kadar, e para onde o restante do Shaido tinha sido despachado. Não sobre ela, mas, em todo caso, não falariam dela na sua cara. O que Sivana de fato escutou gerou uma careta.
Havia mais de 300 sábias com os Jumai, e sempre que 3 ou 4 se juntavam para conversar, eram sempre os mesmos assuntos. O paradeiro dos outros ramos. Cada ter sido ou não uma lança arremessada por Rand Altor, a quantidade de Xianshan, e até se eles andavam mesmo montados em lagartos. Lagartos. Aquelas mulheres tinham estado ao lado dela desde o início. Sylvanas guiara passo a passo, mas elas acreditavam que tinham ajudado a planejar cada movimento. Achavam que sabia qual era o destino. Se elas estivessem perdendo agora. A floresta deu lugar a uma enorme clareira que poderia ter abarcado 50 ciclos iguais ao que Sylvana viu no estábulo, e ela sentiu sua irritabilidade começar a se esvanecer quando parou para olhar. Colinas discretas erguiam-se ao norte e, nas montanhas algumas léguas adiante, viam-se nuvens encobrindo os picos, grandes massas brancas com listras acidentadas escuras. Ela nunca tinha visto tantas nuvens juntas. Mais perto, milhares de Jumai tocavam seu trabalho diário. O ressoar do martelo na bigorna ecoava dos ferreiros, e ovelhas e cabras estavam sendo abatidas para a refeição noturna. Os balidos misturando-se às risadas das crianças que brincavam correndo. Por terem tido mais tempo que outros anos para se preparar para a fuga de adaga do fratricida, os Jumai tinham trazido os rebanhos reunidos em Cairhien e ainda aumentado seu total desde a chegada. Muitos já haviam armado suas tendas, mas não havia necessidade. Estruturas coloridas tomavam quase toda a clareira, feito uma grande aldeia aguacenta, com celeiros e estábulos compridos, uma forja de bom tamanho e telhados atarracados que abrigavam serviçais, todos pintados em vermelho e azul, rodeando o telhado principal. Era a chamada casa senhorial, com 3 andares de altura sob uma cobertura de telhas verde escuras, pintada de um tom verde mais claro, com bordas amarelas, e posicionada no alto de um morrinho artificial de pedras de 10 passadas de altura. Jumai e Gaixain subiam a longa rampa que levava à porta da bela edificação e caminhavam pela varanda que circundava, de amurada ricamente entalhada. Os palácios e as muralhas de pedra que tinham visto em Cairhien não a impressionaram nem metade. Aquela construção era pintada como um carroção dos perdidos, mas ainda assim era esplêndida. Ela deveria ter percebido que, com tantas árvores, aquela gente podia construir qualquer coisa com madeira. Será que só ela enxergava quão farta era aquela terra? Havia mais Gaixain de roubo branco realizando suas tarefas do que quaisquer outros 20 ramos juntos possuíam. Os Gaixain somavam quase metade do número total de Jumai. Ninguém mais reclamava de transformar os aguacentos em Gaixain. Eles eram tão dóceis. Um jovem de olhos arregalados, trajando um branco mal costurado, passou apressado, segurando um cesto, boquiaberto com as pessoas à sua volta, e tropeçando na barra do robe. Sylvana abriu um sorriso. O pai do rapaz se dissera lorde daquele lugar, e proferira a bravata de que ela e seu povo seriam caçados. E por crianças ainda por cima. Por aquele desaforo. Só que ali estava ele, trajando branco, e trabalhando tão duro quanto o filho, assim como sua esposa, filhas e outros filhos. As mulheres possuíam muitas pedras preciosas, bonitas e lindas sedas, e Sylvana escolhera primeiro e compartilhar o resto. Uma terra farta, de solo tão macio que dele transbordavam ricos olhos. As mulheres que vinham atrás dela haviam parado para conversar no limiar das árvores. Ela conseguia ouvir suas palavras, o que lhe reacendeu o humor. Quantas Aes Sedai lutam com esse Xianshan? Dizia Tion. Temos que descobrir. Somerin e Modarras murmuraram em concordância. Acho que não importa, opinou Riali. Ao menos sua contrariedade também se estendia demais. Acho que elas só vão lutar se nós as atacarmos. Lembre-se de que não tinham feito nada até investirmos contra elas, nem mesmo para se defender. E quando fizeram, 23 de nós morreram, observou Meira, com um tom de voz e sentido. E 10.000 algades Suai não voltaram. Aqui,
Temos pouco mais de um terço disso, mesmo contando com os 100 irmãos. Ela pronunciou as últimas palavras com todo o seu desprezo. Aquilo foi obra de Rand Altor, disse Sivana com contundência. Em vez de ficarem pensando no que ele fez contra nós, pensem no que poderemos fazer quando ele for nosso. Quando ele for meu, pensou. As Aes Sedai haviam conseguido capturá-lo e mantê-lo por certo tempo. E Sivana tinha algo que elas não tinham, senão teria usado. Melhor vocês se lembrarem de que tínhamos as Aes Sedai nas nossas mãos, até ele tomar o lado delas. As Aes Sedai não são nada. Uma vez mais, seu esforço para fortalecer o brio daquelas mulheres não produziu nenhum efeito perceptível. Lembrava-se apenas de que suas lanças tinham sido destruídas na tentativa de capturar Rand Altor, e, com as lanças, seus espíritos. A expressão de Modar era de quem estava diante do túmulo do seu ramo inteiro, e até Tion franziu o senho incomodada, sem dúvida recordando-se que ela também tinha saído correndo feito uma cabra assustada. Sábias, chamou uma voz masculina por trás de Sivana. Me mandaram até aqui para pedir a opinião de vocês. De imediato, o semblante de todas as mulheres readquiriu a compostura. O que Sivana não fora capaz de fazer, o homem fizera apenas com sua presença. Nenhuma sábia permitiria que alguém além de outra sábia a visse desconcertada. Alaris parou de alisar o cabelo, que jogara por cima do ombro. Estava claro que nenhuma delas reconhecia aquele sujeito. Mas Sivana achava que conhecia. Ele as encarou com uma expressão séria, olhos verdes bem mais maduros que o rosto liso. Tinha lábios carnudos, mas sua boca era endurecida, como se ele tivesse se esquecido de como sorrir. Sou o Kinhuin dos Miradim, sábias. Os Jumai dizem que não podemos compartilhar totalmente deste lugar por não sermos Jumai. Mas isso é porque eles ficariam com menos, já que somos 2 para cada Algaid, Suai e Jumai. Os 100 irmãos pedem a opinião de vocês, sábias. Depois da apresentação, algumas não conseguiram esconder seu desgosto pelos homens que haviam abandonado clãs de ramos para se juntar aos Shaido, em vez de seguir Rand Altor, um aguacento que, para eles, não era o verdadeiro cara-carne. A expressão de Tion foi de indiferença, mas os olhos de Hyali cintilaram, e Meira parecia a ponto de fazer uma careta. Só Modar demonstrou preocupação, mas aquela ali tentaria arbitrar até um desentendimento entre assassinos da árvore. Estas 6 sábias darão sua opinião depois de ouvir os 2 lados, respondeu Sivana com uma seriedade que rivalizava com a dele. As outras mulheres olharam para ela, mal conseguindo disfarçar a surpresa por Sivana ter a intenção de não tomar partido. Fora ela quem arrumara para que 10 vezes mais Meradim acompanhasse os Jumai que qualquer outro ramo. Ela realmente não confiava em Kadar, ainda que não soubesse o que ia fazer, e quisera o máximo de lanças possível ao seu redor. Além do mais, ele sempre podia morrer no lugar de um Jumai. Ela fingiu surpresa com o fato de as outras terem se surpreendido. Não seria justo eu opinar, já que meu próprio ramo está envolvido, disse Sivana a elas, antes de se voltar de novo para o homem de olhos verdes. Elas darão a você uma opinião justa, Kinhuin, e tenho certeza de que se posicionarão a favor dos Meradim. As outras mulheres a encararam seriamente antes que Tion fizesse um gesto abrupto para que Kinhuin fosse na frente. Ele desviou relutante o olhar de Sivana para obedecer. Com um sorrisinho sutil. Foi para ela que ele ficou olhando, não para Somerin. Ela os observou até que desaparecesse na massa humana que zanzava pela área ao redor da casa. Mesmo com toda a antipatia pelos 100 irmãos, e com Sivana fazendo previsões para o sujeito a respeito da decisão delas, o mais provável era que elas decidissem mesmo a favor deles. De um jeito ou de outro, Kinhuin se lembraria e contaria para os demais membros de sua tal sociedade. Os Jumai ela já tinha no bolso, mas qualquer coisa que ligasse os Meradim a ela era bem-vinda. Sivana se virou e foi voltando a passos largos em direção às árvores, mas não ao estábulo. Agora que estava sozinha,
poderia tratar de algo bem mais importante que os 100 irmãos. Ela verificou que enfiara as costas na cintura da saia, onde ficava coberto pelo chale. Se houvesse saído minimamente do lugar, ela teria sentido, mas queria tocar sua longa superfície lisa com os dedos. Nenhuma sábia ousaria vê-la como inferior depois que ela usasse aquilo, talvez naquele mesmo dia. E um dia aquilo lhe daria Rand altor. Afinal de contas, se Kadar tinha mentido sobre uma coisa, talvez tivesse mentido sobre outras. Com a visão embaçada pelas lágrimas, Galina Casban olhava feio para as sábias que a blindavam, como se houvesse alguma necessidade da blindagem daquela magricela. Ali, naquele momento, ela sequer teria conseguido abraçar a fonte. Sentada no chão de pernas cruzadas entre duas donzelas agachadas, Belinda ajustou o chale e abriu um sorrisinho, como se lesse os pensamentos de Galina. Tinha um rosto fino parecido com o de uma raposa, e o cabelo e as sobrancelhas haviam sido quase que embranquecidos pelo sol. Galina preferia que ela tivesse lhe esmagado o crânio, em vez de simplesmente lhe dado um tapa. Não tinha sido uma tentativa de fuga, apenas mais frustração do que ela era capaz de suportar. Seus dias começavam e terminavam em exaustão, cada um pior que o anterior. Ela já nem se lembrava de quanto tempo fazia que a tinham enfiado naquele robe preto grosseiro, já que os dias se sucediam em um fluxo interminável. Uma semana? Um mês? Talvez não tanto. Certamente não mais que isso. Galina desejava nunca ter encostado em Belinde. Se a mulher não tivesse socado trapos velhos em sua boca para lhe silenciar o pranto, ela teria implorado para que a deixassem carregar pedras de novo, mover uma pilha de seixos um a um, ou qualquer uma das torturas com que preenchiam as suas horas. Tudo menos aquilo. Só a cabeça de Galina estava para fora da saca de couro que pendia suspensa do galho grosso de um carvalho. Bem debaixo dela, as lascas de carvão reluziam em um braseiro de bronze, um fogo lento que aquecia o ar dentro da saca. Naquele calor excruciante, ela estava toda dobrada, os polegares amarrados aos dedos do pé, e o suor encebando sua nudez. O cabelo se grudava à umidade do rosto, e ela resfolegava, as narinas se dilatando em busca de ar, sempre que ela não estava soluçando. Ainda assim, teria sido melhor que a labuta extenuante, infindável e sem sentido a que lhe sujeitavam não fosse um único detalhe. Antes de apertar a boca do saco sob o seixo, Belinda esvaziara uma algibeira cheia de um pozinho fino por cima dela, e assim que passara a suar, o pó começara a queimar que nem pimenta jogada nos olhos. Parecia que aquilo a recobria dos ombros para baixo, e... ah, luz! Como ardia! Apelar para a luz dava medida de seu desespero, mas, a despeito das tentativas, elas não a haviam subjugado. Ela ia se libertar, e assim, e tão logo estivesse livre, faria aquelas selvagens pagarem com sangue. Rios de sangue, oceanos. Ela arrancaria o couro de cada uma. Ela... Deixando a cabeça cair para trás, ela urrou. Os farrapos enrolados em sua boca abafaram o som, mas ela urrou. E não sabia se era um guincho de raiva ou um grito por misericórdia. Quando os ganidos se esvaíram e sua cabeça tombou para a frente, Belinda e as donzelas estavam de pé, e Sivana as acompanhava. Galina tentou prender o choro diante da mulher de cabelo dourado, mas teria sido mais fácil roubar o sol lá no céu. Escutem só como ela geme e choraminga, desdenhou Sivana, aproximando-se para vê-la mais de perto. Galina tentou demonstrar o mesmo desdém em seu olhar. Sivana se enfeitava com joias suficientes para 10 mulheres. Usava a blusa desamarrada, quase revelando os seios, não fosse aquele bando de colares descombinados, e respirava fundo quando os homens olhavam para ela. Galina tentou, mas desdém era algo difícil de fingir quando se tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas, junto com o suor. Ela chorava de se sacudir, fazendo a saca balançar. Esta Datzang é valente feito um carneiro velho,
gralhou Belinde. Mas eu sempre achei que até o carneiro velho mais valente fica macio quando é cozido no fogo baixo, com as ervas certas. Quando eu era donzela, amaciei cães de pedra com bastante cozimento. Galina fechou os olhos. Oceanos de sangue para pagar por... A saca cambaleou e Galina abriu os olhos de repente quando o objeto foi se acomodando. As donzelas haviam afrouxado a corda que passava por cima do galho e as duas a desciam devagarinho. Ela se debateu freneticamente, tentando olhar para baixo, e quase começou a chorar de novo, de alívio, quando viu que o braseiro tinha sido afastado para o lado. Depois da conversa de Belinde sobre cozinhar, Galina decidiu que seria esse o destino da mulher. Amarrada a um espeto e girada ao fogo até seu caldo pingar. Isso só para começar. Com um baque seco que fez Galina soltar um grunhido, a saca de couro caiu no chão e tombou. Com a mesma tranquilidade de que manuseava uma saca de batatas, as donzelas a derrubaram sobre a grama marrom, cortaram os cordames que lhe amarravam os polegares e os dedos do pé e tiraram-lhe a mordaça que trazia entre os dentes. Terras e folhas mortas grudaram no suor que a ensopava. Ela queria muito se levantar, olhar nos olhos de cada uma e devolver-lhes cada olhar fulminante. Em vez disso, só conseguiu ficar de quatro e então enfiou os dedos no humus do solo da floresta, cravando também os dedos dos pés. Mais um pouco, e ela não teria conseguido impedir que suas mãos disparassem para aliviar a pele vermelha em brasa. O suor parecia o sumo de pimentas de gelo. O máximo que conseguiu foi ficar ali agachada, tremendo, tentando umedecer de novo a boca, de alguma forma, e devaneando sobre o que faria com aquelas selvagens. Pensei que você fosse mais forte, disse Sivana acima dela, com um tom de voz pensativo. Mas talvez Belinde tenha razão. Pode ser que você agora já esteja devidamente amaciada. Se você jurar me obedecer, pode deixar de ser uma Datsang. Talvez nem precise ser Gai Shain. Você jura me obedecer em tudo? Juro. A resposta rouca saiu voando da boca de Galina sem a menor hesitação, embora ela tenha precisado engolir em seco antes de prosseguir. Eu vou obedecer, eu juro. E assim seria, até elas lhe darem a abertura de que precisava. Será que só isso já tinha bastado? Um juramento que ela teria feito desde o primeiro dia? Sivana veria como ela ficar pendurada por cima de carvão quente. Ah, sim. Ela... Então você não vai fazer nenhuma objeção a jurar nisto aqui, disse Sivana, jogando algo diante dela. Galina se arrepiou até o couro cabeludo quando viu. Era um bastão branco parecido com marfim polido, com um pé de comprimento e não mais espesso que seu punho. Ela identificou os entalhes fluidos gravados na extremidade mais perto dela, numerais usados na Era das Lendas. 112. Pensara que fosse o bastão dos juramentos, roubado da torre sabia-se lá como, que também tinha entalhes, mas com o número 3, o que alguns pensavam remeter aos 3 juramentos. Talvez aquilo ali não fosse o que parecia. Talvez. Ainda assim, nenhuma cobra de capuz das terras alagadas pronta a dar o bote poderia tê-la deixado tão paralisada. Belo juramento, Sivana. Quando pretendia nos contar? A voz fez Galina levantar a cabeça. Também a teria feito desviar os olhos de uma cobra capuz. Tirava surgiu por entre as árvores à frente de uma dúzia de sábias com semblantes gélidos. Todas as mulheres que pararam atrás dela, confrontando Sivana, também haviam estado presentes quando Galina foi sentenciada a usar o robe preto, exceto as donzelas. Uma palavra lhe tirava, um meneio curto de cabeça de Sivana, e as donzelas partiram depressa. Galina continuava exalando suor, mas, de repente, o ar pareceu ter esfriado. Sivana deu uma espiadela em Belinde, que evitou olhar para ela. Sivana apertou os lábios, metade desdém, metade contrariedade,
e plantou os punhos cerrados nos quadris. Galina não entendia de onde vinha tamanha coragem, uma mulher que não sabia canalizar. Algumas daquelas mulheres possuíam uma força nem um pouco desprezível. Não. Ela não podia se dar o luxo de enxergá-las apenas como bravias, se quisesse fugir e se vingar. Tirava e Somerin eram mais fortes que qualquer mulher da torre, e tanto uma quanto a outra poderia facilmente ter sido a Aes Sedai. Mas Sylvanas encarava com uma postura desafiadora. Parece que vocês fizeram justiça bem rápido, disse ela, a voz seca feito poeira. A questão era simples, rebateu Jon com toda a calma. Os Meradin receberam a justiça que mereciam. E dissemos a eles que tomamos essa decisão, apesar da sua tentativa de nos persuadir, acrescentou Rhialia acalorada. Sylvana quase rosnou, de fato, ao ouvir aquilo. Tirava, no entanto, não se distraiu do seu propósito. Com um único passo ligeiro, ela alcançou Galina, segurando-a com força pelo cabelo, e a fez se ajoelhar com a cabeça curvada para trás. Tirava era mais baixa que algumas daquelas mulheres por pelo menos uma cabeça de diferença, mas parecia assomar em um vulto maior que a da maioria dos homens, os olhos voltados para baixo feito um gavião, enxotando qualquer pensamento de vingança ou rebeldia. As mechas brancas que tingiam seu cabelo ruivo escuro só davam ainda mais autoridade ao seu rosto. As mãos de Galina se encerraram em punhos junto a coxas, as unhas cravadas nas palmas. Sob aquele olhar, até a ardência na pele perdia força. Em seus devaneios, ela sonhava subjugar todas aquelas mulheres, fazê-las implorar pela morte e gargalhar ao rejeitar suas súplicas. Todas, menos Tirava. À noite, aquela mulher tomava conta dos seus sonhos, e só restava a Galina tentar fugir, sendo que a única maneira de escapar era acordar gritando. Galina já subjugara homens e mulheres fortes, mas ergueu os olhos esbugalhados para Tirava e choramingou. Esta aqui não tem honra nenhuma a manchar. Tirava quase cuspiu as palavras. Se quer subjugá-la, Sylvana, deixa comigo. Quando eu tiver terminado, ela vai lhe obedecer sem você precisar usar o brinquedo do seu amigo Kadar. Sylvana levantou a voz com fervor, negando qualquer amizade com o tal Kadar, quem quer que ele fosse, e Rhialia ladrou que fora ela quem o levara até as outras, que começaram a discutir se o atador funcionaria melhor que a caixa de viagem. Uma pequena parte da mente de Galina se agarrou à menção da caixa de viagem. Já tinha ouvido falar nela, desejado pôr as mãos em uma, mesmo que só por um instante. Com um terangreal que a permitisse viajar, por mais imperfeitamente que parecesse funcionar, ela poderia... Nem a esperança de escapar foi capaz de fazer frente aos pensamentos a respeito de que Tirava faria com ela, se as demais decidissem ceder às exigências da mulher. Quando a sábia com olhos de gavião soltou-lhe o cabelo para entrar na discussão, Galina se lançou em cima do bastão e caiu de barriga no chão. Qualquer coisa, até ter de obedecer Sylvana, era melhor que ser entregue a Tirava. Se não tivesse sido blindada, Galina teria canalizado para usar o bastão por conta própria. Tão logo seus dedos se fecharam naquele objeto liso, o pé de Tirava o esmagou com toda a força, prendendo-lhe as mãos dolorosamente contra o chão. Nenhuma das sábias lhe deu sequer uma espiadela enquanto ela se contorcia, tentando em vão se soltar. Galina não conseguia se obrigar a puxar com força. Se lembrava vagamente de ter feito governantes empalidecerem de medo, mas não ousava mexer no pé daquela mulher. Se for para ela jurar, que seja para obedecer a todas nós aqui, disse Tirava, olhando firme para Sylvana. As outras assentiram, algumas concordando em voz alta, mas não Belinde, que, pensativa, franziu os lábios. Sylvana devolveu-lhe a encarada com a mesma firmeza. Muito bem, consentiu por fim. Mas entre nós, primeiro a mim. Não sou apenas uma sábia, como falo como um chefe de clã. Tirava abriu um sorrisinho. Se você diz. Então a nós duas primeiro, Sylvana. A você e a mim,
Nenhuma nesga de rebeldia se dissipou do semblante de Sivana, mas ela anuiu, relutante. Só então Tirava moveu o pé. A luz de Saidara envolveu e um fluxo de espírito tocou dos numerais da ponta do bastão que Galinha tinha nas mãos, igual a como se fazia com o bastão dos juramentos. Por um momento, Galinha hesitou, flexionando seus dedos espremidos. A textura também era a mesma do bastão dos juramentos, não exatamente de marfim, tampouco de vidro, distintamente frio na palma das mãos. Se fosse um segundo bastão dos juramentos, poderia ser usado para remover qualquer um que ela fizesse ali, caso essa oportunidade lhe fosse dada. Ela não queria arriscar, não queria jurar para tirá-la de jeito nenhum. Em todos os momentos anteriores da sua vida, fora ela quem comandara. Sua vida tinha sido uma desgraça desde a captura, mas Tirava a transformaria em uma cadelinha. Mas, se não jurasse, será que elas permitiriam que Tirava quebrasse seu espírito? Galina não tinha o menor fragmento de dúvida de que Tirava faria exatamente isso. Absolutamente. Pela luz e pela minha esperança na salvação e no renascimento. Ela já não acreditava mais na luz nem tinha esperança de salvação. E não havia necessidade de fazer mais que uma simples promessa. Mas aquelas mulheres esperavam um juramento forte. Eu juro obedecer a todas as sábias aqui presentes, em todos os momentos. E, primeiramente, entre todas elas, a Tirava e a Sivana. A última esperança de que o tal atador fosse alguma outra coisa se desfez, assim que Galina sentiu o juramento recair sobre ela, como se, de repente, trajasse algo que lhe cobrisse bem apertado do cocuruto às solas dos pés. Com a cabeça tombando para trás, ela gritou. Em parte porque, de uma hora para outra, parecia que sua pele ardida estava sendo comprimida ainda mais na carne, mas principalmente por puro desespero. Fique quieta, ordenou Tirava com rispidez. Não quero ouvir suas lamúrias. Os dentes de Galinha se fecharam com um estalo, quase fazendo-a morder a língua, e ela se esforçou para engolir o choro. Nada além da obediência era possível a partir daquele momento. Tirava encarou de si franzido. Vamos ver se isso funciona mesmo, resmungou ela, curvando-se para chegar mais perto. Você planejou alguma violência contra qualquer uma das sábias que estão aqui? Diga a verdade e peça para ser punida caso o tenha feito. O castigo pela violência contra uma sábia pode chegar a morrer feito um animal, acrescentou ela, de modo casual. A mulher passou um dedo em riste pela garganta e, em seguida, com a mesma mão, segurou a faca do cinto. Arfando no mais absoluto pânico, Galina se afastou da mulher. No entanto, não conseguiu desviar o olhar de Tirava e não foi capaz de conter as palavras que lhe foram escapando por entre os dentes. Planejei contra todas vocês. Por favor, me castiguem por isso. Será que agora a matariam? Depois de tudo, seu destino era morrer ali? Parece que o tal atador faz mesmo o que seu amigo disse, afinal, Sivana. Arrancando o bastão das mãos flácidas de Galina, Tirava-o e enfiou na cintura ao se impertigar. E também parece que você vai acabar mesmo usando branco, Galina Casban. Por algum motivo, ela sorria satisfeita ao dizer isso, mas não sem dar outras ordens. Você vai se comportar com subserviência, como deve fazer uma Gaixaim. Se uma criança mandar você vai pular, a menos que uma de nós fale o contrário. E você não vai encostar em Saidar nem canalizar sem que uma de nós mande. Desfaça a blindagem dela, Berinde. A blindagem se esvaneceu e Galina ficou lá ajoelhada, olhando para o nada. A fonte brilhava fora do alcance de sua vista, tentadora. Ela conseguiria criar asas tanto quanto conseguiria tocá-la. Os braceletes retiniram quando Sivana, furiosa, ajeitou o chale.
Você concentra demais as coisas, Tirava. Isto é meu. Me dê. Ela estendeu as mãos, mas Tirava apenas cruzou os braços sobre os seios. As sábias fizeram decisões, disse a mulher de olhar inflexível. Tomamos algumas decisões. Todas as mulheres que a haviam acompanhado se amontoaram atrás dela, todas encarando Silvana, e Berlinde se apressou para se juntar ao grupo. Sem mim? Irrompeu Silvana. Alguma de vocês se atreve a tomar uma decisão sem mim? Seu tom de voz permaneceu tão forte quanto antes, mas os olhos relancearam na direção do bastão que Tirava trazia na cintura, e Galina sentiu nela um quê de inquietação. Em outras ocasiões, teria se deliciado com a cena. Uma decisão precisava ser tomada sem a sua presença, disse Tion com uma voz impassível. Como você costuma dizer, você fala como um chefe de clã, acrescentou Emeris com um brilho zombeteiro em seus grandes olhos cinzentos. Às vezes, sábias precisam conversar longe dos ouvidos de chefes de clã, ou de alguém falando como chefe. Nós decidimos que, assim como os chefes de clã devem ter uma sábia para aconselhá-los, você também deve contar com os conselhos de uma, disse Tirava. Eu vou aconselhar você. Arrumando o chale em volta do corpo, Silvana examinou as mulheres que a confrontavam. Sua expressão era indecifrável. Como ela conseguia? Elas eram capazes de esmagá-la feito um martelo a um ovo. E que conselho você me sugere, Tirava? Indagou ela, por fim, com uma voz gélida. Meu maior conselho é que a gente vá embora sem perder mais tempo, respondeu Tirava com a mesma frieza. Esses Xianxian estão perto demais e são muitos. Deveríamos partir para o norte, para as montanhas da névoa, e estabelecer um forte. De lá, podemos despachar grupos para ir atrás dos outros ramos. Reunir os Shardo pode levar muito tempo, Silvana. Seu amigo Aguacento pode ter nos espalhado pelos 9 cantos do mundo. Até conseguimos fazer isso. Estamos vulneráveis. Partimos amanhã. Se Galin não tivesse certeza de que conhecia Silvana até do avesso, teria achado que a mulher respondera com petulância e com raiva. Aqueles olhos verdes faiscavam. Mas para leste. Também é bem longe do Xianshan, e as terras a leste estão agitadas, prontas para serem conquistadas. Fez-se um longo silêncio, até que Tirava aqueceu. Leste. A palavra foi dita com suavidade, a mesma com que a seda recobre o aço. Mas lembre-se de que é bem comum os chefes de clã se arrependerem de rejeitar o conselho de uma sábia. Também pode ser seu caso. O ar de ameaça em seu semblante era tão claro quanto o da voz, mas mesmo assim Silvana gargalhou. Lembre-se você, Tirava. Lembre-se todos vocês. Se eu for deixada para os abutres, vocês também serão. Disso eu já me assegurei. As outras mulheres trocaram olhares preocupados. Todas, menos Tirava. E Modarra e Norlea franziram o senho. Caída de joelhos, choramingando e tentando em vão aliviar a pele com as mãos, Galina se viu pensando no que significavam aquelas ameaças. Era um pensamento miúdo, esgueirando-se feito minhoca em meio ao ressentimento e autocomiseração. Qualquer coisa que pudesse usar contra aquelas mulheres seria bem-vinda, caso se atrevesse a usar. Um pensamento amargo. De repente, ela se deu conta de que o céu estava escurecendo. Nuvens ondulantes vinham descendo do norte em listras cinzas e negras, obscurecendo o sol. E, sob as nuvens, caíam pancadas de neve que rodopiavam pelo ar. Nenhum floco atingia o solo. Poucos chegavam às copas das árvores, mas Galina ficou boquiaberta. Neve! Teria o grande senhor perdido o controle sobre o mundo por alguma razão? As sábias também ficaram olhando para o céu, bocas se abrindo como se nunca tivessem visto nuvens, muito menos neve. O que é isso, Galina Casban? Questionou Tirava. Se você sabe, fale agora. Ela só tirou os olhos do céu quando Galina disse que era neve, e então soltou uma gargalhada. Sempre pensei que os homens que pegaram Lamã, assassino da árvore, mentissem
a respeito da neve. Isso não dificulta nada nem para um rato. Galina tratou de fechar a boca para não dar explicações sobre nevascas, horrorizada por seu instinto ter sido de agradar a mulher, e igualmente horrorizada pela pontada de prazer que sentiu por sonegar a informação. Eu sou a maior da Ágia Vermelha, recordou-se, e faço parte do Conselho Supremo da Ágia Negra. As duas frases soaram como mentiras. Não era justo. Se já acabamos aqui, vou levar a Gai Shahin de volta para o grande teto e mandar providenciar o seu traje branco, interveio Sivana. Podem ficar aqui olhando a neve, se quiserem. Seu tom de voz foi tão macio, tal qual manteiga, que ninguém poderia imaginar que, momentos antes, tinha recebido tantos olhares hostis. Sivana envolveu os cotovelos com um chale e ajustou alguns colares, mas não tinha nenhuma preocupação no mundo. Nós cuidamos da Gai Shahin, respondeu Tirava com a mesma maciez. Como você fala como um chefe, tem um longo dia e a maior parte da noite pela frente, se vamos mesmo partir amanhã. Por um instante, os olhos de Sivana tornaram a faiscar, mas Tirava apenas estalou os dedos e fez um gesto enfático para Galina antes de se virar para ir embora. Venha comigo, ordenou ela, e pare de fazer beicinho. De cabeça baixa, Galina se pôs de pé cambaleando e saiu apressada atrás de Tirava e das outras mulheres que sabiam canalizar. Beicinho? Podia até estar de cara feia, mas fazendo beicinho jamais. Seus pensamentos corriam feito ratos em uma gaiola, sem encontrar esperança de escapar. Tinha de haver alguma. Tinha de haver. Um pensamento que surgiu no meio daquela agitação quase a fez recomeçar a chorar. Será que os roubos dos Gai Shahin eram mais macios que aquela lã preta áspera que ela fora obrigada a usar? Tinha de haver alguma saída. Uma rápida olhada dela para trás, por entre as árvores, revelou Sivana ainda parada no mesmo lugar, fitando-as de cara feia. Lá no alto, as nuvens remoinhavam, e a neve que caía derretia, que nem as esperanças de Galina.